Muito bem, tá gravando já. Boa tarde, tudo bem para vocês que estão ao vivo aqui? Júlia, Maria, daqui a pouco deve chegar aí mais, né? O Rafael, que nunca nos abandona também, o João. Muito bem, gente. Biologia A, tá com um layout diferente hoje, meu slide de início aqui, né? Um assunto bem importante, vamos falar de membrana plasmática. Aí, ó, falando no Rafael, ele entrou, né? Tá aí com a gente já, então. Seja bem-vindo, Rafael. Esse assunto, galera, ele envolve um conteúdo que às vezes ele não cai diretamente um assunto de membrana plasmática, mas a gente vai falar aqui de tipos de transporte passivo, transporte ativo, e aí quando a gente fala de tipos de transporte, isso pode cair em qualquer tipo de questão que envolva, né, osmose, que envolva ali uma difusão facilitada, um transporte ativo, né? A gente pode falar de sistema nervoso e cair lá a bomba de sódio e potássio que fala de transporte ativo, né? Então, esse conteúdo ele acaba sendo importante porque ele pode cair de maneira isolada, mas ele também pode ser um conteúdo que ele aparece meio escondido, meio oculto dentro de uma questão que fale de sistema nervoso, por exemplo, tá? Então vamos lá, a gente vai cercar esse assunto, membrana plasmática, de uma maneira bem completa, para que vocês saiam daqui hoje bem seguros, dominando bastante esse assunto, tá? A gente está na semana 10, digamos assim, um terço da nossa preparação, a gente está fechando essa semana. É uma semana que vocês também vão receber o simulado de primeira fase, com questões objetivas, simulado de segunda fase, e aí esse simulado eu encaminho para vocês. Provavelmente eu vou fechar esse simulado hoje à noite. Se ficar muito tarde, eu deixo para mandar para vocês amanhã ou na sexta daí, tá bom? Então vamos lá, gente. Deixa eu continuar aqui com os slides. Galera do ao vivo já está aí, fiel comigo, né? Então vamos. Eu tenho aqui uma imagem de uma célula, né? Representando a imagem de uma célula, e eu destaco aqui para vocês a membrana plasmática, gente. A membrana plasmática, o que nós sabemos sobre a membrana plasmática, ela é recente, tá? Se vocês pegarem lá o modelo do mosaico fluido do Singer-Nicholson, isso foi em 1972. Galera, 1972, quando você pensa em ciência, foi ontem, né? Ou seja, eu nasci em 79, né? Então, jovenzinho aí, né? Então, a gente tem aqui 1972, modelo do mosaico fluido. Singer e Nicholson foram os dois cientistas que montaram a maquete da membrana plasmática, mostrando para o mundo científico como que a membrana é. É a partir daí que a gente vai entender que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios, que ela é lipoproteica, né? Então a gente tem aqui um nome importante, a membrana plasmática também pode ser chamada de plasmalema, tá, gente? Professor, apareceu uma questão lá com a palavra plasmalema. É a mesma coisa que membrana plasmática, tá, gente? Mesma coisa, é sinônimo de membrana plasmática, tá? Agora, toma cuidado se aparecer membrana esquelética. Membrana esquelética é a parede celular. Daí é sinônimo de parede celular, e não plasmalema, sinônimo de membrana plasmática. Membrana esquelética é sinônimo de parede celular, tá? Vamos pegar essa membrana plasmática e vamos dar um zoom nela aqui, né? Para que a gente possa visualizar ela. E é lógico, gente, que ela é tão fina, mas ela é tão fina que a gente só consegue visualizar ela no microscópio eletrônico. Você não vai conseguir visualizar a membrana plasmática no microscópio óptico, como é esse que eu tenho aqui em casa, que ele aumenta no máximo em 2.000 vezes, né? O microscópio eletrônico ele tem o poder de aumentar em até 200.000 vezes. Ou seja, é uma informação relevante aí para vocês, tá? Com relação à membrana plasmática, eu trago aqui algumas imagens, né, para vocês que são imagens reais. Não pense que você vai olhar a membrana plasmática no microscópio e você vai ver bonitinho lá a bicamada lipídica. Não vê, gente, tá? A gente até pode ver com métodos de coloração, né? Com métodos de animação, que hoje já é possível pegar essa imagem microscópica aqui e trabalhar uma animação em cima dela, tá? Essa imagem aqui, a gente vê o quê? A gente vê uma dupla camada aqui, ó.
Então, você tem ali a bicamada lipídica, né? E qual é a espessura dessa membrana? Por que ela é visível somente ao microscópio eletrônico? Porque a medida dela, gente, é de 75 angstrom. Giovanni, eu não sei o que é angstrom. Angstrom, gente, na escala de metodologia de notação científica, é 10 a menos 10, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí, né, da espessura, de quanto uma membrana plasmática ela é fina. Eu costumo fazer uma analogia que se eu pegar, por exemplo, uma folha de papel como essa daqui, imagine a espessura de uma folha de papel dessa. Agora imagine essa espessura dividida em 1000 partes. A milésima parte dessa espessura é a espessura de uma membrana plasmática. E aí isso me faz pensar que a membrana plasmática, então, ela é uma película muito fina e, ao mesmo tempo, ela é muito sensível. Mas aí é que entram propriedades químicas, gente. Porque o fato da membrana plasmática ela ser formada por uma bicamada lipídica, onde você tem uma cabeça do fosfolipídio, que é polar, e uma cauda dupla, que é apolar, isso faz com que quando a membrana plasmática ela se rompe, ela tende a se ligar novamente. Então, por mais que ela seja fina, que ela seja facilmente rompida, ou vamos utilizar uma palavra aqui, né, lisada, a lise celular, a lise da membrana, a gente tem aí a propriedade dela tentar se ligar novamente. A gente já vai entender por que isso acontece, tá? Tá aqui o modelo do mosaico fluido, proposto por dois cientistas em 1972, o Singer e o Nicholson. Cada bolinha dessa daqui é um grupamento fosfato. E essas caudas que estão aqui, ó, numa cor meio vermelha, meio rosa, né? Meio violeta aqui, essas caudas, elas são formadas, né, por lipídios. Então veja que no meio da membrana a gente tem uma camada que é hidrofóbica, que não tem afinidade pela água. Enquanto que a cabeça do fosfolipídio, que está voltado para o meio intracelular, e a cabeça que está voltado para o meio extracelular, essa cabeça ela tem afinidade com a água, por quê? Porque ela é polar, né, gente? Então você tem aqui uma propriedade físico-química muito interessante. Uma vez que essa membrana ela se rompe, o que acontece? Esse fosfolipídio ele não está grudado no fosfolipídio ao lado. Existe o que a gente chama de dança do fosfolipídio, em que esses fosfatos eles estão ali em contato, mas eles não estão grudados, ou seja, eles estão ali dançando, e eles podem girar, né? E eles podem fazer esse giro da cabeça do fosfato ali. E o que acontece? Quando a membrana se rompe, isso aqui acontece. Só que aí a água entra em contato com a camada hidrofóbica. E se ela é hidrofóbica, ela tenta fugir da água. Como essa camada interna tenta fugir da água, existe uma tendência dessa membrana se fechar novamente, tá? Então veja que interessante, gente. Mesmo a membrana sendo muito fina, sendo sensível ao rompimento, existe uma tendência dela se fechar novamente por conta da propriedade interna ser hidrofóbica e as cabeças do fosfato, né, tanto intracelular quanto extracelular, serem polares, né, ou seja, terem afinidade com a água. O modelo do mosaico fluido, gente, ele foi montado, então, por dois cientistas, e a ideia fluido significa dizer que, realmente, a membrana plasmática ela não é estática, ela é dinâmica, ela tem um movimento, né? E esse movimento ele é importante por quê? Ele é importante porque, sendo dinâmica, a membrana plasmática ela vai ter ali a sua permeabilidade seletiva. E o Singer e Nicholson, então, eles vão estruturar a membrana para a gente, dizendo, olha, existem duas camadas de fosfolipídios. Uma questão clássica da Federal de segunda fase, gente. A Federal falou que num experimento, os cientistas pegaram as hemácias, os glóbulos vermelhos, e colocaram essas hemácias numa solução de laboratório que fez com que a membrana plasmática ela se abrisse. E eles tinham ideia do volume do glóbulo vermelho. Tendo ideia do volume do glóbulo vermelho, eles tinham ideia do comprimento da membrana plasmática. Só que, para surpresa dos cientistas, o comprimento que eles encontraram foi o dobro do esperado.
Esse é o enunciado da questão. E aí a federal pergunta, por que foi encontrado o dobro do esperado? E aí a resposta, gente, foi encontrado um comprimento de membrana o dobro do esperado, porque a membrana plasmática ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídio. Tá? Então, essa foi a resposta. A gente tem aí, né, duas camadas de fosfolipídios. Nós temos aqui proteínas que são integrais. Proteína integral, gente, ela também não é estática, tá? Ela pode passear ali por esses fosfolipídios, ela também é dinâmica e ela ultrapassa as duas camadas, ou seja, ela tem contato com o meio intracelular, com o citoplasma da célula, e ela tem contato com o meio extracelular. Muitas dessas proteínas integrais, olha só, vão ter aqui sensores, que a gente já vai falar sobre eles, que são o glicocálix. Veja, tem o glicocálix que sai direto da proteína integral, tá? Existem proteínas também que são periféricas. Essas proteínas periféricas, elas se movem ainda mais. Se agora ela está nessa posição, daqui a pouco ela pode estar lá do outro lado. Proteínas periféricas também são proteínas importantes para reconhecimento, para o funcionamento ali, né, da membrana plasmática. Aí você tem o glicocálix. Anote, por gentileza, que o glico vem de açúcar, né? Vem de glicídio, que são açúcares, que são carboidratos. Só que o glicocálix, ele pode estar ligado em uma proteína, ou ele pode estar ligado diretamente no fosfolipídio. Então, o glicocálix, qual é a composição química dele? Se ele estiver ligado diretamente no fosfolipídio, a gente vai chamar ele de glicolipídio. Se ele estiver ligado na proteína, a gente vai chamar ele de glicoproteína. E qual é a função do glicocálix? Gente, os seres que não têm parede celular têm glicocálix. A parede celular, ela confere uma proteção extra para as bactérias, que têm parede celular de peptídeo glicano, para os fungos, que têm parede celular de quitina, para as algas, que têm parede celular de celulose e outras substâncias, para as plantas, que têm parede celular de celulose, mas animais e protozoários não têm parede celular. Se animais e protozoários não têm parede celular, o que confere uma proteção extra? Já que a membrana plasmática é muito fina, o que ajuda a conferir uma proteção extra é o glicocálix, gente. Então, somente células que não têm parede celular, que são células animais e as células de protozoários, essas células vão contar com o glicocálix. Ele tem uma função de proteção, ele tem uma função de reconhecimento celular. Sabe aquela história quando alguém passa por um transplante de órgão? Ah, o meu vizinho lá fez um transplante de rim e deu rejeição. Quem faz transplante de órgão, mesmo que seja compatível, tem que tomar remédio para evitar rejeição o resto da vida. O glicocálix, que está em volta do rim, ele vai acusar que aquele rim não é dele, né? Ele vai dizer, esse rim não é meu, tira daqui. E aí, para não dar rejeição, a gente tem que tomar um remédio, né? Quem passa por um transplante de órgão para o resto da vida, mesmo que seja compatível, né? O glicocálix, então, ele tem aquela função de monitoramento, é como se fosse um sensor, gente, que cada célula do nosso corpo tem, que ela está identificando que a célula ao lado está tudo bem. Se começa a surgir um comportamento estranho de uma célula ao lado, uma célula cancerígena, o glicocálix ajuda a identificar, olha, aquela célula ali não está se comportando adequadamente de acordo com as regras do tecido, né? Cada tecido tem as suas regras, digamos assim, né? Cada tecido tem a sua composição, tem as suas regras bioquímicas. E se uma célula começa a não se comportar de acordo com as características daquele tecido, essa célula ela precisa entrar em apoptose. E o glicocálix de células vizinhas ajuda a identificar isso, apontando como um dedo duro mesmo. Olha, aquela célula ali está meio vida louca, né? Melhor acionar o sistema imunológico para destruir ela. Então, veja a importância do glicocálix, tá, gente? E eu vou além aqui, já fazendo um paralelo com a genética. Quando você estuda lá o sistema ABO, os sistemas sanguíneos, quem tem tipo de sangue A apresenta glicocálix ali, né?
do tipo A. Quem tem sangue do tipo B apresenta glicocálix do tipo B. Quem tem sangue AB apresenta os dois tipos de glicocálix. E quem tem sangue do tipo O ou 0 não vai apresentar glicocálix nem A nem B, mas vai apresentar outros tipos de glicocálix, tá, gente? Ah, daí não tem glicocálix? Tem, mas não tem o A, não tem o B, mas tem outros tipos de glicocálix, né, gente? Nem todos o glicocálix é associado a sistema sanguíneo, né? Aí nós temos, então, composição química da membrana plasmática, vamos falar um pouquinho do fosfolipídio. A cabeça do fosfolipídio é polar, a cauda, que é formada por lipídio, é apolar. Quando a gente estudou lá na bioquímica, lembre-se que os fosfolipídios, eles são lipídios complexos, né? Porque eles têm, além de ácidos graxos, de álcool ali, eles têm outras substâncias como fosfato, por exemplo, tá? Essa cabeça é hidrofílica ou hidrófila, que tem afinidade com a água, formada por glicerol mais ácido fosfórico, e a cauda polar hidrófoba ou hidrofóbica, formada por ácidos graxos, né? Então acaba classificando o fosfolipídio como um lipídio complexo, porque além de álcool mais ácidos graxos, ele apresenta outras substâncias. Beleza? Ali, voltando, né? Acabei não destacando para vocês, mas uma informação importante aqui, né? Tá vendo que tem colesterol aqui, gente? Qual é a função do colesterol? A gente só escuta falar mal do colesterol, né? Bom, o colesterol, gente, ele aparece em todas as células do nosso corpo. O colesterol é componente das membranas celulares das células animais. Você só não vai encontrar colesterol na membrana plasmática de células vegetais. Sendo uma célula animal, o colesterol ele tem importância, que ele aumenta a fluidez da membrana, ele aumenta esse dinamismo, né? Por que não tem célula vegetal? Porque a célula vegetal, ela tem a parede celular, que confere uma rigidez para a célula. Então, por que vai ter colesterol ali para aumentar o dinamismo, se a parede celular, ela limita esse dinamismo, né? Então, guarde essa informação. Colesterol só aparece em membrana plasmática de células animais. E ele está ali com uma função muito importante. Ele aumenta a fluidez de membrana, tá? Ele tem essa função estrutural, né? Aumentando a fluidez da membrana. Aí eu coloquei aqui a presença de colesterol, ou no caso de plantas, né? Planta não vai ter colesterol, mas a planta tem um outro tipo, né? De lipídio, que são os fitosteróis, né? Algo paralelo aí à composição química, mas também sendo um lipídio daí encontrado em vegetais. Quando a gente fala de membrana plasmática, existem algumas especializações de membrana que são importantes vocês saberem. Eu vou falar primeiro das especializações de membrana, aquelas que são mais recorrentes de questões. Microvilosidades. Gente, isso daqui não vai aparecer em toda a membrana plasmática, tá? As microvilosidades, os microvilos, que são essas evaginações da membrana plasmática aqui, ó, que são dobras para fora, que lembram como se fosse, né, os meus dedos aqui, ó. Isso aqui, gente, aumenta a superfície de contato, aumenta a superfície de absorção. Você vai encontrar microvilosidades na membrana plasmática das células do seu intestino delgado, lá no jejuno, no ilho, que é onde você absorve os nutrientes que foram digeridos. É lá que a gente encontra microvilosidades. Existem outras especializações, que são os desmossomos. Os desmossomos, gente, veja, aqui eu tenho uma célula. Aqui do lado esquerdo eu tenho um pedaço de uma outra célula. O que faz a união entre duas células? O tecido epitelial, gente, o tecido muscular é rico em desmossomos. Por que o tecido epitelial é rico em desmossomos? Porque o tecido epitelial ele tem pouca substância intercelular. As células são justapostas. E o que ajuda a unir essas células? Os desmossomos. Eu gosto de dizer que o desmossomo é como se fosse um botão de pressão. Sabe aquele botão de pressão que às vezes a gente tem em jaqueta, blusa, né? Calça, que ajuda a juntar as duas partes do tecido? Então, só que esse botão de pressão aqui, ele é proteico. Os desmossomos aparecem, então, no tecido epitelial, mantendo a adesão entre as células, e também na musculatura, gente, porque o músculo também precisa ter o quê?
as fibras celulares juntinhas, né? Para garantir ali o quê? Para garantir uma movimentação. Às vezes os atletas, quando tem um estiramento muscular, que vão ficar ali algumas semanas fora das atividades físicas, fazendo fisioterapia, é quando eles rompem ali, né, tendo o estiramento muscular, rompem grande quantidade de desmossomos. Aí o tecido muscular, ele tem que passar por um período de fisioterapia, de recuperação, né, para poder recuperar aqueles desmossomos que foram rompidos. Além dos desmossomos, veja que aqui a membrana plasmática ela se dobra, aumentando o quê? O encaixe. Enquanto o desmossomo aumenta a aderência, a interdigitação, que é como se fosse isso aqui, ó. Imagine 2 dedos, né, que eles se dobram assim, formando 2 ganchos, né? Isso ajuda no quê? Isso ajuda no encaixe entre 2 células. E a intimidade também entre essas 2 células. Isso são as interdigitações. Essas são as 3 especializações de membrana mais importantes. Isso é básico que você saiba, tá? Porém, existem outras especializações de membrana que eu quero mostrar agora para vocês. As microvilosidades nós já falamos. Entre uma célula e outra, existe a zônula de oclusão. Essa zônula de oclusão, gente, ela pode estar associada com junções gap. O que são junções gap? Junções gap, elas permitem, né, impedindo a passagem de substâncias por aqui, né? Então, uma substância que vai ser absorvida lá no seu intestino, ela vai ser absorvida pela microvilosidade. Ela não vai passar por entre as 2 células. Por quê? Porque aqui tem uma zona de oclusão, tá? Essa junção gap, no caso da zônula de oclusão, ela permite uma comunicação entre as 2 células nesse sentido. Mas nesse sentido aqui, ela mantém o quê? Ela mantém uma obstrução, tá? Ela impede a passagem de substâncias por aqui. Isso é importantíssimo num tecido epitelial, por exemplo. Imagine um parasita, né? Que de repente tenta entrar no nosso corpo. Esse parasita não vai conseguir entrar entre as células. A gente está falando de um parasita microscópico, logicamente, né? Então ele não vai conseguir passar por entre a célula. Ele automaticamente vai ter, se ele conseguir entrar no nosso corpo, que vir pelo citoplasma, né? E isso garante o quê? Garante o processo de defesa para o nosso sistema imunológico detectar que nós fomos invadidos por um parasita. Aí vem, olha só, aqui você vai ter a zônula de adesão, que tem proteínas chamadas caderinas, tá? Então vai ter as caderinas, opa, deixa eu voltar, as caderinas. Olha o desmossomo com caderina e actina, né? Os filamentos de actina, e a junção comunicante, apresentando ali a conexina, né? A conexão, que também pode apresentar ali as junções gap. E existem os M-desmossomos, gente, que são metade de um desmossomo. O M-desmossomo, ele vai unir, por exemplo, o tecido epitelial à membrana basal, né, a lâmina basal. Então, ele é como se fosse metade de um desmossomo, por isso que nós chamamos M-desmossomo. M quer dizer metade, né? Metade de um desmossomo. Aqui mais uma imagem microscópica, logicamente não vai estar com muitos detalhes, né? Mas mostrando as microvelocidades nessa região aqui, ó. Isso aqui são as microvelocidades, ó. Essas dobras que a gente está vendo aqui, ó. Bem aqui, ó. São as microvelocidades. Zônulas de oclusão. Vamos falar um pouquinho mais sobre elas, né? As zonas de oclusão vão apresentar a proteína ocludina. Olha só as 2 membranas plasmáticas aqui, ó. E veja que isso vai em toda a extensão, a gente. Como se fosse um grampo, ó, unindo as 2 células, grampeando, costurando as 2 células. Essas ocludinas impedem a passagem e o armazenamento de substância nos espaços intercelulares, vedando a comunicação entre 2 meios. Isso é importante no tecido epitelial, por exemplo, que é um tecido em que as células são bem coesas, né? Bem justapostas. Aqui a zônula de adesão, por meio da proteína caderina, provoca aderência sem que haja contato entre as membranas plasmáticas, né? Aí ele mostra a estrutura da zônula de adesão, desde o filamento de actina, né? Tem alfa-actina, tem a vinculina, que são estruturas proteicas, né? Ajudando nessa adesão, né? A presença do cálcio,
né? Ó, sal mineral, o cálcio é importante, mineral na zônula de adesão. Verdadeiro. Que vestibular pode cobrar isso? Uma UFSC da vida pode cobrar, uma UEM da vida pode cobrar, né? O cálcio é um mineral importante na zônula de adesão. Verdadeiro, né? O cálcio é importante para o funcionamento dessa zônula de adesão, para o funcionamento dessas proteínas que estão atuando aqui na adesão celular, tá? Aí nós temos aqui, né, gente, os componentes, falando de componentes da célula, falando da fisiologia da membrana, que ela garante uma permeabilidade. Veja, existem substâncias que passam diretamente pela bicamada lipídica, ó. Existem substâncias que passam por dentro de proteínas. Existem substâncias que contam com o funcionamento de proteínas mais complexas, ó, que captam de um lado e jogam do outro, tá? A gente tem, então, aqui agora, os tipos de transporte de membrana. O transporte passivo. Existem 3 tipos de transporte passivo. O primeiro tipo é a difusão simples. O segundo tipo é a difusão facilitada. E o terceiro tipo é a osmose. Existem 3 tipos de transporte passivo. Vamos organizá-los aqui um de cada vez, né? Deixa eu pegar aqui uma caneta para eu poder escrever alguma coisa aqui. Na difusão simples, veja que tem mais soluto aqui, ó. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, desse lado da célula, tem 5 solutos. Do outro lado, tem 2. Isso pode acontecer, por exemplo, gente, com o oxigênio. Imagine que existe mais oxigênio fora da célula e menos oxigênio dentro da célula. O soluto, quando ele vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, esse deslocamento de soluto a gente chama então de difusão simples. Não tem gasto de energia aqui, não tem gasto de ATP. Então os gases, eles passam diretamente pela membrana por transporte passivo do tipo difusão simples. Oxigênio, gás carbônico, né? Enquanto o oxigênio entra na célula, o gás carbônico está saindo da célula. O gás carbônico é resíduo. Nós vimos lá na respiração celular, né? Ele é um resíduo que sai da célula. Agora, quando esse soluto, que está em maior concentração, 1, 2, 3, 4, 5, e somente 2 do lado de dentro, quando esse soluto ele se desloca do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, a gente diz que ele está indo a favor do gradiente de concentração. Mas ele passa por dentro de uma proteína que funciona como uma permease, a gente então tem uma difusão facilitada. Então você tem aqui uma proteína carreadora, você tem aqui uma permease que reconhece essa substância, e aqui a gente está falando de íons, por exemplo, tá? Por exemplo, podemos citar o sódio, Na+. Como que o sódio entra na célula? Ele entra por difusão facilitada. Como que o potássio sai da célula? O potássio sai por difusão facilitada. Enquanto o sódio é um íon extracelular, o potássio é um íon intracelular. O que eu quero dizer é que existe mais sódio fora da célula. Existe menos sódio dentro da célula. Então, existe uma tendência do sódio entrar na célula do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. A mesma coisa acontece com o potássio, gente. O potássio é um íon intracelular. Então, se tem mais potássio dentro da célula, a tendência natural é que esse potássio saia para buscar o quê? O equilíbrio. E quando o soluto ele sai a favor do gradiente de concentração, ou seja, do meio de maior concentração para menor concentração, buscando o equilíbrio desse soluto, a gente tem uma difusão facilitada. Não tem gasto de energia aqui, galera. Tá? Então, quem passa por difusão facilitada? Íons, glicose, aminoácidos, né? Aminoácidos. Essas substâncias, elas têm a capacidade de entrar na célula por difusão facilitada. E agora, quando eu falo em osmose, gente, osmose você pensa na água. O sonho da molécula de água é diluir aquilo que está hipertônico, aquilo que está hiperconcentrado, né? Então, a água sempre vai do meio hipotônico, onde tem menos soluto,
para o meio que tem mais soluto. Esse é o deslocamento natural da água. O sonho da molécula de água, então essas bolinhas pretas aqui, isso daqui é sal, né? Isso aqui é um mineral. A água sempre vai da onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. E esse deslocamento da água também é um transporte passivo. Só que agora, ao invés de falar de deslocamento de soluto, a gente vai falar de deslocamento de solvente. E quando esse solvente, que é a água, se desloca, a gente chama esse processo de osmose, tá? 3 tipos de transporte passivo. E quando acontece contra o gradiente de concentração? Veja, eu falei que o sódio ele entra na célula por transporte passivo. Mas e se o sódio for expulso da célula? Porque a célula ela tem uma tendência de manter menos sódio dentro no citoplasma e mais sódio fora. Como que a célula faz isso? Constantemente existe uma bomba de sódio e potássio que vai estar bombeando 3 sódio fora, 2 potássio dentro. 3 sódio fora, 2 potássio dentro. Isso vai contra o gradiente de concentração, gente. E aí tem gasto de energia. Toda vez que falarem para vocês bomba de sódio e potássio, galera, isso aqui é um processo ativo, tá? Ah, mas professor, você não falou que o sódio entra por transporte passivo? Exatamente. O sódio, ele entra por transporte passivo. Mas e se a célula jogar esse sódio para fora? Aí é transporte ativo. E como que a célula joga esse sódio para fora? Bomba de sódio e potássio, tá? Então veja, gente, por que acontece sempre a ligação de 3 sódio fora, 2 potássio dentro? 3 sódio fora, 2 potássio dentro. Ela trabalha mais ou menos como se fosse isso aqui, ó, né? A escada de Jacó lá, ó. 3 sódio fora, 2 potássio dentro. Porque existem 3 canais de sódio. A bomba de sódio e potássio, a TPase, é uma enzima, é uma proteína de membrana, que vai sempre se ligar com 3 sódios e 2 potássio, bombeando 3 sódios para fora, para o meio extracelular, e 2 sódios para o meio intracelular. 3 sódio fora, 2 potássio dentro. 3 sódio fora, 2 potássio dentro. E isso gasta energia. Agora que vocês já sabem os tipos de transporte, né? Deixa eu ver o que o Rafael colocou aqui. Difusão simples é somente com gases. Isso, Rafael. Difusão simples, a gente vai relacionar com o deslocamento de gases. Isso aí, tá? Aí, os íons, de maneira geral, sódio, cloro, potássio, né? Difusão facilitada, tá? Isso aí. E falou osmose é água, né? A água vai entrar ou vai sair? Depende. É o que a gente vai ver agora. A água entra ou sai? Depende. O sonho da molécula de água é diluir aquilo que está hipertônico, né? Imagine que você tem aqui 3 amostras de sangue. Imagina que muitos de vocês já tomaram soro, né? Passaram mal, às vezes precisaram ir no hospital e tomaram soro diretamente na veia. Quando você toma soro diretamente na veia, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho um soro fisiológico aqui, ó. Tem a solução fisiológica aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar na câmera aqui. Mais pertinho. Aí. 0,9%, ó. Mais pertinho. Afastar um pouquinho. Aí. 0,9%, ó. Solução fisiológica de cloreto de sódio. Cloreto de sódio, 0,9%. Essa informação ela é importante. Por quê? Ela é importante porque o nosso sangue, galera, a concentração salina do nosso sangue normal é 0,9%. Essa é a concentração do nosso sangue normal. Mas pode acontecer, eventualmente, do nosso sangue ele ficar mais concentrado, tipo 1,5%. Pode acontecer, eventualmente, do nosso sangue ficar menos concentrado, tipo 0,6%. O que acontece, né, quando o nosso sangue está na concentração ideal? Quando o nosso sangue está com a concentração ideal, deixa eu trocar a cor da minha canetinha aqui. Quando ele está com a concentração ideal, essas hemácias, elas perdem água. E elas ganham água, né? Então, ela perde água, ganha água. Perde água,
ganha água. Perde água, ganha água. Ou seja, a gente diz que ela fica numa situação, né, de normalidade. Quando você faz exame de sangue, tem uma parte do hemograma que ele mede o volume corpuscular médio. Ou seja, ele mede o volume celular para ver se as suas hemácias estão com o volume adequado, né? Esse volume globular ou volume corpuscular médio, então ele está mostrando que a célula, quando ela está com 0,9% e o sangue também 0,9%, existe uma tendência dela ganhar água, perder água, ganha, perde, ganha, perde. A gente diz que essa célula, ela fica flácida, tá? Então aqui a gente caracteriza como uma célula flácida, beleza? Agora, o que acontece quando essa célula ela está no meio hipertônico? Então vamos supor que aqui está 1,5 e a hemácia está com 0,9. Gente, se a hemácia está menos concentrada do que o meio, do que o plasma sanguíneo, a tendência é que essa hemácia desidrate, a tendência é que essa hemácia perca água. E se essa hemácia perde água, né? O sonho da molécula de água é sempre ir do meio hipotônico para o meio hipertônico, lembra? Então, por osmose, essas hemácias começam a murchar. E se essas hemácias começam a murchar, tem risco de morte para esse indivíduo, porque as hemácias transportam oxigênio, então a pessoa vai perder oxigenação adequada, né? Quando a hemácia ela desidrata, a gente chama isso daqui, gente, de crenação. Crenação, tá? Então, um médico, quando ele vai colocar no prontuário do paciente, ele coloca paciente em estado de crenação. O que significa? As hemácias desse paciente estão desidratadas. O que eu preciso fazer? Eu preciso voltar a concentração sanguínea desse paciente para 0,9%, senão ele vai morrer, né? Agora, e se não for hemácia, Giovanni? E se for qualquer outra célula? Qualquer outra célula, a gente chama esse processo de plasmólise. Giovanni, o que significa a palavra plasmólise? Plasmólise é quando uma célula perde água, tá? Deplasmólise é quando essa célula ganha água novamente. Se for uma hemácia, eu chamo de crenação. Vou repetir. Se for uma hemácia que está desidratando, que está perdendo água para o meio, nós denominamos de crenação. Se for qualquer outra célula que está desidratando, pode ser um protozoário que está perdendo água para o meio, né? Sei lá. Qualquer célula que perca água, a gente chama esse fenômeno de saída de água da célula de plasmólise. E o retorno da água, Giovanni? O retorno da água para a célula, nós chamamos de deplasmólise ou desplasmólise. Legal? São nomes importantes aqui, tá, gente? Mas pode acontecer o contrário. Pode acontecer que o meio está com 0,6% e a hemácia está com 0,9%. Então, essa hemácia começa a ganhar água. Se essa hemácia começa a ganhar água, ela começa a inchar, aumenta o volume. Aumenta o volume até um momento que essa hemácia pode explodir. Essa explosão, essa lise celular, nós chamamos de plasmoptise. Plasmoptise. Plasmoptise, né? Então, plasmoptise é a explosão, tá? Essas hemácias, elas se rompem, elas explodem, né? Então, plasmoptise é quando uma hemácia explode. É quando uma célula explode, né? Então, a gente tem aí nomes importantes, tá, galera? E aí, se for uma célula vegetal, não tem plasmoptise. Vamos entender por quê. Uma célula vegetal, ela não vai ter a plasmoptise porque a parede celular, ela não deixa a membrana plasmática se romper, tá? Então, vamos supor aqui que você tem o vacúolo, né? O vacúolo no meio isotônico. Deixa eu trocar a cor aqui novamente da minha canetinha. Então, aqui está o vacúolo, ó. Vacúolo. O vacúolo no meio isotônico, esse vacúolo perde água, ganha água, né? Então, ele fica ali funcional. Agora, quando essa célula está no meio hipotônico, galera, né? A água tem o sonho de diluir aquilo que está hipertônico.
Então, essa célula começa a ganhar água. Ganha, mas ela não explode. A gente diz que essa célula fica túrgida. Túrgida significa cheia, né? Uma célula cheia, uma célula túrgida. Agora, e o contrário? Quando o meio está mais concentrado. Quando esse meio está mais concentrado, a saída é maior do que a entrada. Se a saída é maior do que a entrada, veja, olha o tamanho do vacúolo, ficou murcho, né? Olha a membrana plasmática, descolou da parede celular, gente. Isso aqui é a membrana plasmática, ó. Ela simplesmente descolou. Enquanto aqui ela estava coladinha na parede, aqui ela chegou a descolar da parede, ó. Membrana plasmática, né? Então aqui a gente diz, né, que as células ficam murchas, né? Uma célula vegetal não explode. Por quê? Porque tem a resistência da parede celular. Numa discursiva é isso que você vai escrever. Por que a osmose nas células vegetais não causa lise celular? Não causa lise celular porque tem a resistência da parede celular, tá? A parede celular ela não rompe, né, o suficiente aqui para explodir o vacúolo, certo? Então não vai ter ali a plasmoptise em células vegetais. Mais uma imagem aqui para a gente fixar esse conteúdo, né? Mostrando célula animal normal, uma célula animal em solução hipotônica, sofrendo a plasmoptise, né? Uma célula em solução hipertônica, onde ela fica murcha, sofrendo o processo de plasmólise, que é a perda de água, levando ao processo de crenação dessa hemácia, né? Aí você tem a célula vegetal flácida, quando ela está ganhando e perdendo água, a célula túrgida, quando ela ganha água, mas não explode, e plasmolizada, quando essa célula perde água, né? Então, cuidado, o que é uma célula plasmolizada? É só lembrar o que é plasmólise. Plasmólise é a perda de água, tá? E para a gente fechar os tipos de transporte, existe o transporte de macromoléculas. Transporte de macromoléculas sempre é um transporte ativo, tá, galera? Toda vez que você escutar fagocitose e pilocitose, são processos ativos. A gente está falando de moléculas grandes. Uma proteína não passa pela bicamada lipídica. Uma molécula dissolvida grande não passa pela bicamada lipídica. Quando é uma partícula sólida, olha só, né? Aqui você tem uma fagocitose, vai formar o fagossomo. O complexo Golgiense, ele produz o lisossomo primário. O lisossomo primário, quando ele se junta com o fagossomo, a gente tem a formação do vacúolo digestivo. Lembre-se, o lisossomo faz a digestão intracelular, né? Então, nomes importantes. Quem produz o lisossomo primário é o complexo Golgiense. O lisossomo primário passa a ser chamado de lisossomo secundário quando ele se junta com o fagossomo e forma o vacúolo digestivo. Ele faz a digestão e o resíduo, o corpo residual, é eliminado. Essa defecação celular é chamada de plasmatose ou plasmocitose. O que é plasmatose ou plasmocitose? É a defecação celular. Aquilo que foi digerido e formou um corpo residual, um resíduo que a célula não vai aproveitar, ela elimina, gente. Plasmocitose ou plasmatose. Enquanto a fagocitose é um processo de entrada, a plasmocitose é um processo de saída. Enquanto a fagocitose é um processo de endocitose, a plasmocitose é um processo de exocitose, tá? E aí você tem, então, aqui o corpo residual, tá? A heterofagia é quando o lisossomo faz a digestão de uma partícula que veio de fora. Mas o lisossomo também pode fazer a autofagia, quando, por exemplo, uma mitocôndria fica velha. Essa autofagia é quando algo da própria célula é digerido. Gente, isso aqui pode cair no teu vestibular falando do japonês que em 2018 ganhou o prêmio Nobel. Talvez alguns de vocês que estão assistindo essa aula já ouviram falar em dieta intermitente. A dieta intermitente ela vira moda a partir de 2018, quando um japonês, o Osumi, ele faz estudos com lisossomo e ele descobre que você fazer dieta, períodos de jejum
um jejum prolongado, não estou falando de ficar um dia inteiro sem comer, tá? Mas ao invés de você fazer 6 refeições, 5 refeições no dia, você fazer só 2, você aumentar o intervalo entre as vezes que você come no dia, você facilita o quê? A autofagia. Qual a vantagem da autofagia? O japonês Osumi descobriu que quando a gente tem uma dieta de jejum mais prolongado, o nosso corpo ele passa a se alimentar daquilo que já está meia boca. E ele ajuda a fazer uma faxina. Ele ajuda a destruir aquilo que já não está funcionando muito bem. Isso ajuda a renovar a célula. Isso ajuda a manter a célula viva, né? Então, a autofagia, galera, ela é um processo interessante, né? Fazer dieta intermitente, de acordo com o japonês Osumi, que ganhou o prêmio Nobel em 2018, é importante, né? Aí você tem ali o vacúolo autofágico, que também vai ter lá o corpo residual e a plasmocitose ou plasmatose. E eu termino essa aula falando aqui do transporte de membrana. Endocitose de macromoléculas também pode ser partícula dissolvida ou uma partícula líquida. Veja que enquanto a fagocitose você tem a expansão do citoplasma, uma evaginação, uma expansão da membrana, na pinocitose você tem a formação de um canal de pinocitose, uma invaginação da membrana. Enquanto na fagocitose a membrana plasmática ela vai em direção à partícula que vai ser englobada, na pinocitose a membrana plasmática se dobra para dentro, formando uma invaginação, um canal de pinocitose, tá? São processos, então, ativos, tá, gente? Com relação a essa primeira aula aqui, alguma dúvida, alguma pergunta, minha gente? Tudo bem? São 2h49. Vamos fazer um intervalinho? Essa foi a aula mais pesada hoje do dia. Então, um intervalinho aí de 6 minutos, 2h55 a gente volta, tá bom?